Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Isso é uma bênção para nós. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia. Estamos no livro de Números. Uma bênção isso, né? Por quê? Porque a palavra de Deus contém o projeto eterno de Deus para a nossa vida e precisamos conhecer esse projeto eterno. De Gênesis a Apocalipse, a palavra revela o projeto de Deus para a salvação do homem. E nós estamos fazendo essa leitura no livro de Números. No episódio anterior, começamos a leitura do capítulo 26. Nessa leitura, o Senhor ordenou que fosse feita uma contagem ali do povo por suas famílias, seus filhos, né? Porque no capítulo anterior tinha ocorrido uma praga que morreram muitos ali e o Senhor determinou ali uma contagem. O pastor terminou fazendo um comentário, né, pastor? Qual foi o comentário que o senhor fez? O Senhor estava preparando o povo porque viria uma estratégia nova para frente, porque a caminhada tinha que continuar. E o povo, na verdade, precisava saber quantos eles eram. Amém? Então, nós vamos continuar a leitura nessa contagem aqui por famílias. Números, capítulo 26, no versículo 19. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selanitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleetitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Gézer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Sequém, a família dos Sequenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Selofade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Selofade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. E estes são
os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Bela, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufão, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Ufamitas. E os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Iná, a família dos Inaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Beria, a família dos Beriitas. Dos filhos de Beria foram Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Essas são as famílias dos filhos de Aser. Segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Então, pastor, encerramos aqui essa contagem, né, que o Senhor determinou que eles fizessem. Foram 601.730. Só os que tinham acima de 20 anos e que partiam para a guerra. Então, veja que essa missão do povo enfrentando outros povos no deserto não era uma coisa assim simples, não era uma coisa trivial, uma coisa muito simples. Era uma coisa complexa, sem estrutura, um povo aprendendo uma lei, questionando essa lei, a vontade do Senhor ainda, uns grupos se rebelando ainda, e Deus reafirmando a sua vontade, tendo misericórdia, tendo paciência. Mas esses eram os homens de guerra, 601.730. Ainda tinham mulheres, crianças, os menores de 20 anos, não eram poucas pessoas. Só um milagre. Para andar no deserto, sem uma estrutura que nós temos hoje. Nós estamos sentados aqui numa mesa, tem uma aguinha aqui, tem uma caneta para escrever, tem um óculos para ajudar a enxergar. Veja, todas essas coisas, né? Que hoje são triviais, mas que... Tão simples. Nada existia. Tão simples, nada existia naquela época, desse jeito. Amém. Vamos prosseguir a leitura ainda no capítulo 26, o versículo 52. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos.
E estes são os que foram contados de Levi segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta a Anrão gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês e para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, encerramos aqui, pastor, com a leitura, no final aqui, terminamos o capítulo 26, com cumprimento aqui até da palavra do Senhor, uma lembrança, de que aqueles ali que se rebelaram, que não quiseram entrar na terra lá naquele momento, que os espias tinham ido olhar a terra e voltaram. O Senhor disse que aquela geração que não confiou no Senhor e não quis entrar, que eles não entrariam na terra. E aqui, pelo menos o versículo final que nós lemos aqui já diz isso, que eles morreram no deserto. Eles morreram no deserto, e essa contagem que foi feita agora, preparando para entrar na terra, já era uma geração nova. Já era uma geração nova. Então, assim, a gente já começa a ver que agora o Senhor falando de divisão da terra, eles já estavam nas campinas de Moabe, no pé do Jordão, em Jericó, porque agora eles iam atravessar. Então, nós estamos aqui numa passagem já dos quase 40 anos aqui. Já começa a contar esse tempo todo, entendeu? Porque já morreu essa geração toda, Isso, já morreu todo mundo, mas aquilo que o Senhor falou estava se cumprindo aqui agora. E essa contagem última aqui, nessa parte do capítulo, a partir do versículo 52, a contagem aqui era para trazer a contagem dos filhos de Levi, Porque eles não tinham sido contados dentre aqueles homens de guerra, acima de 20 anos. Eles não iam para a guerra, Eles não iam para a guerra, então precisava de uma contagem, porque a terra ia ser distribuída, o Senhor ia começar a sorte. Então, o povo que tinha mais ia ter um pouco mais de terra, o que tinha menos ia ganhar um pouco menos de terra. Mais quantidade de pessoas e menos quantidade de pessoas. E isso proporcional, porque o Senhor é justo, entendeu? Era segundo a necessidade deles. Então, o Senhor sabia que eles iam precisar da terra. Havia uma bênção do Senhor, a chuva ia vir, a terra ia frutificar, e isso ia definir a riqueza e, na verdade, a provisão para aquele povo. Então, quem tinha mais gente precisava de uma terra maior. Entendeu? Amém, irmãos? Vamos encerrar o nosso programa de leitura da Bíblia de hoje com todo esse conhecimento da palavra do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor.